Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui hoje para falar sobre 3 tipos de imóveis que você deve evitar de arrematar no leilão judicial de imóveis. Se aplica também ao leilão extrajudicial, algum dos casos, tá bom? Mas antes de a gente começar com o primeiro caso, não deixe de se inscrever aqui no canal, a gente está quase chegando aí a 1000 inscritos, e também de me seguir lá no Instagram, @mcardosoadv. Maravilha? Vamos lá, fica até o final que a última é bem importante, tá? Primeiro caso, imóvel com baixa liquidez. Evite imóvel com baixa liquidez. Existem 3 perfis de arrematante. A pessoa que quer o imóvel para revenda, locação e moradia. Então vamos nos ater ao item 1 e 2, revenda e locação. A pessoa que quer revender o imóvel, ela quer entrar no processo, desembaraçar o imóvel, regularizar, colocar no seu nome e vender o mais rápido possível, tá bom? Para isso, a pessoa tem que arrematar bem, não pode arrematar por um valor muito alto, mas principalmente tem que vender por um bom valor. Para isso, ela tem que fazer uma pesquisa prévia de liquidez do imóvel, saber se aquele imóvel atende o maior número possível de pessoas, de interessados, que vão ofertar um bom valor pelo imóvel. Mas só vão ofertar um bom valor por esse imóvel, pessoal, se ele tiver numa boa área dentro da cidade, se não for uma área violenta, se tiver transporte público, se tiver alguma conveniência ali, como de repente um condomínio, tiver uma metragem interessante. Eles têm vários critérios para uma boa venda, legal? Então opte sempre pelo seguinte, imóveis que atendam o maior número possível de pessoas, para que você consiga vender bem rapidinho. O mesmo se aplica, pessoal, ao segundo perfil, que é o perfil da locação. Só que nesse caso você tem que ficar muito atento ao quê? Esse imóvel está numa área onde existe aí um apelo, uma busca por locação. Por exemplo, o imóvel próximo à área turística, um imóvel próximo a faculdades, um imóvel próximo a um metrô, por exemplo, uma rodoviária. Então tem que ter ali atrativos para que o locatário fale, puxa, ali é um bom lugar, vou procurar um imóvel naquela região para alugar. Além disso, você vai ter um valor um pouquinho mais alto do aluguel também, legal? Como você vai arrematar em leilão, o seu parâmetro ali do percentual da rentabilidade do aluguel pode ser feito com base no valor, no teu custo total aí do leilão. Não precisa necessariamente ser sobre o valor do bem, tá bom? Você pode optar. É claro que sobre o valor do bem vai ter um percentual um pouco menor aí referente a essa rentabilidade da locação, legal? Então fiquem muito atentos, pessoal. Ali você faz uma baita arrematação, mas é a venda lá no final que vai dizer se o seu lucro foi realmente bom ou não. Maravilha? Vamos lá. Segunda hipótese, gente. Essa é muito importante também, e é quando você vai arrematar um imóvel e não fica atento ali se todas as dívidas próprio terreno estão incluídas no lance, estão incluídas no valor que você pagou de arrematação. A regra geral qual é? Tanto do CTN, tá? Código Tributário Nacional, como do CPC, Código de Processo Civil, estabelecem que aquelas dívidas próprio terreno, aquelas dívidas próprias do imóvel, que existem porque o imóvel existe, como condomínio, IPTU, taxa de incêndio, estão por dentro do valor do lance, ou seja, você vai arrematar o imóvel de forma livre e desembaraçada. Sinal verde, arrematou, legal. Agora, você vai evitar o imóvel que o edital diga o seguinte, eventuais dívidas próprio terreno que excedam o valor do lance serão de responsabilidade do arrematante. Pessoal, isso é perigoso, isso é muito perigoso, tá bom? Por quê? Você pode não quantificar muito bem juros, correção monetária de alguma dívida, não saber quantas execuções fiscais existem ali de IPTU, por exemplo, cota condominial também. Eu já vi caso, por exemplo, de no dia do leilão, que é o dia que o leiloeiro tem ali, né, até aquele dia para apresentar as dívidas do imóvel, ele recebe a informação do condomínio de que além de uma execução de cota condominial, tinha uma outra mais antiga. E aí ele coloca ali em vermelho, né, naquela página online do leilão, existe uma segunda execução cujo valor é de 129 mil uns quebrados, por exemplo. Se a pessoa arremata só com base naquela informação até um dia antes do dia do leilão, por exemplo, e o valor do lance fica muito próximo ao valor das dívidas ali, sem essa nova execução, imagina quando entra essa execução aí de 130 mil, por exemplo. E às vezes esse valor está mega desatualizado, tá bom? Então cuidado, gente, porque nesse caso o arrematante vai ter que arcar com a diferença. Então pode ser um baita tiro no pé, pode ser um baita negócio ruim. O edital vai dizer, maravilha? Se o edital for omisso, o que é raro, aplica-se a regra geral, tá bom? Das dívidas por dentro do valor do lance. Por fim, pessoal, lembrando mais uma vez, se inscreve aqui no canal, me segue lá no Instagram, @mcardosoadv.
Vamos falar bem rapidamente e eu vou tentar ser o mais objetivo possível sobre aqueles imóveis onde você puxa a matrícula do imóvel e existe um contrato de locação por tempo determinado averbado naquela matrícula. Eu não vou ler o artigo 8º da Lei do Inquilinato, mas eu vou pedir para você ler. Se quiser dar um pause e ler, não tem problema. A Lei do Inquilinato, ela especifica ali nesse artigo casos da alienação do imóvel, tá, com o locatário no imóvel. E ele vai dizer ali que o prazo que o locatário terá para sair do imóvel será de 90 dias. Tá? Mas coloca ali uma hipótese onde nem assim, nem com 90 dias ele poderá sair. Deverá ser respeitado o prazo do contrato, que é quando o contrato está por prazo determinado e foi averbado na matrícula do imóvel. Por que é raro? Gente, vamos lá. Hoje em dia é muito raro a pessoa entrar numa locação e averbar o contrato de locação na matrícula do imóvel. Ah, mas qual o objetivo de averbar na matrícula do imóvel? É justamente dar ciência a terceiros, né? E fazer com que aquele contrato se oponha a terceiros, já dê publicidade a terceiros, como um arrematante, por exemplo. Correto? Imagine você que você está arrematando um imóvel no leilão e a primeira coisa que você lê é o quê? O edital e a matrícula do imóvel. Se na matrícula do imóvel tem lá contrato por prazo determinado, por exemplo, 5 anos, finda no dia 20 de dezembro, daqui a 3 anos, por exemplo. Você vai arrematar esse imóvel, você vai ficar com o pé atrás, correto? Afinal, tem alguém te dizendo ali que tem um direito a ser respeitado ali, que é o direito do locatário. Maravilha? Existe também, gente, uma baita discussão sobre qual a ação que você deve propor no caso aí de um locatário no imóvel, por exemplo. Eu já tirei locatário de um imóvel com um simples pedido de emissão na posse nos autos do processo. Há quem defenda que você tem que fazer uma ação de despejo, tá? Uma ação separada. No caso do leilão extrajudicial, tem aquela dúvida, vai ser uma ação de emissão na posse do zero ou uma ação de despejo. Eu já vi os dois casos, então eu vou te aconselhar o quê? Pesquise jurisprudência do seu tribunal e STJ também, porque o STJ já decidiu nos autos de uma ação em que a pessoa propôs uma ação de emissão na posse e ela julgou e foi julgada improcedente, sem resolução do mérito, dizendo que não era aquele meio próprio para a retirada do locatário, que deveria ser o despejo, dando a ele 90 dias para sair do imóvel. Maravilha, pessoal? Já vi também processo judicial onde o juiz modulou isso, falou, olha, eu não vou emitir a pessoa na posse em 30, 60 dias não, mas eu vou respeitar, vou fazer uma misturinha aqui e vou dar 90 dias em respeito à lei do inquilinato. Maravilha, pessoal? A prática vai dizer ali para qual caminho você vai tomar. Espero que vocês tenham gostado. Se você é arrematante, procure sempre um advogado, pessoal. Olha quanto problema pode dar aí na sua arrematação, tá bom? Aquele abraço, tchau, tchau.